Dito isso... Você me permite complementar Claro. a esse senhor? É o mesmo caso, e muitas vezes a resposta da justiça não aplica como a gente gostaria, mas tem um devido processo legal que deve ser respeitado. Seguindo o mesmo exemplo que Bess Lima comentou, a gente pode atribuir que se um sentenciado em 3 instâncias, estou me referindo a lavagem de dinheiro e corrupção passiva, hoje ocupa o cargo de presidente da República, foi anulado o processo por uma questão de um CEPI. Então, o que podemos esperar quando um juiz é parcial, quando não teve o devido processo legal e a vítima faz o julgamento e faz a condenação? Então, é a mesma coisa. E quando tem uma suspeição de um juiz com um promotor que anulou barbaridades da maior, bom, agora depois do Banco Master, a segunda maior caso de corrupção do Brasil, foi por uma questão de suspeição. E suspeição o que é? Quando o promotor acerta alguma coisa com o juiz. Não está acontecendo isso? Não aconteceu isso no julgamento do 8 de janeiro? Então, Bess Lima, o que a gente busca é a isonomia. Isonomia e igualdade perante as coisas. E aqui não tem isonomia. Exato. E vale lembrar, o promotor do caso Bolsonaro, que é o Paulo Gonet, ele foi lá tomar um esquinho Macallan Exatamente. E fumar um charuto com o Alexandre de Moraes lá com o Vorkar em Nova York. Se o Moro não podia trocar mensagem de Telegram com o Deltan Dallagnol, por que o Alexandre de Moraes pode tomar um esquinho aí, fumar um charutinho? Por quê? Não tem nexo. Agora, o caso da Zambelli é diferente do Bolsonaro, que é diferente do Talhaferro. Por quê? No caso da Zambelli, ela, de fato, pode ter cometido esse crime. Digo pode porque é só depois do trânsito de julgado que você diz que a pessoa cometeu. Mas, ao que tudo indica, ela cometeu, pelas evidências, ela cometeu, mas aconteceu com ela esta questão. O juiz que a julgou era a vítima. E tinha interesse. Portanto, não houve imparcialidade. E quando todas as evidências corroboram o cometimento de determinado crime, e eu pessoalmente sempre acreditei e continuo acreditando que no caso da Zambelli, sim, houve o crime pela qual ela foi condenada. Mas não houve devido processo legal. Exatamente. E é por isso que quando eu falo dos quase 2.000 brasileiros que são perseguidos políticos do 8 de janeiro, eu sempre faço a seguinte ressalva. Não estou dizendo aqui que teve crime, nem que não teve crime. Estou dizendo que a todos eles faltou o devido processo legal. E, portanto, são sim perseguidos jurídicos, independentemente de ter havido crime ou não. Então, no caso da Zambelli, eu acredito que tenha tido crime. Mas, porque não houve devido processo legal, não vale a condenação. Não pode valer. E esse é interessante, esse ponto, ele é idêntico tanto na matriz romana quanto na matriz do Common Law, que é dos Estados Unidos, da Inglaterra, que foi para a Austrália, Nova Zelândia. Portanto, senhores, é uma coisa tão essencial que para qualquer matriz de direito que você olhe, esse princípio da imparcialidade permanece o mesmo. Não importa se a matriz é Roma, se é Inglaterra, é o mesmo, de tão importante. Eu costumo chamar esse princípio de princípio dos princípios. Então não importa se teve o crime ou não, é indiferente. Se não houve imparcialidade, ninguém pode ser condenado. Do Bolsonaro já é diferente. Porque não se pode dizer que teve crime se não teve sequer investigação. E a investigação que teve foi nula do início ao fim. E mesmo nula, a investigação não achou nada contra o Bolsonaro. A tal da minuta do golpe não existe. A tal da minuta do golpe nos autos do processo que condenaram o Bolsonaro é uma foto. Sim. Com 2 cartolinas tapando o resto da folha e a gente não vê a integralidade do documento. Então não tem nem prova, não tem nem elemento material. No caso da Zambelli não tem elemento processual. No caso do Bolsonaro não tem elemento material e processual.
No caso do Talhaferro é pior ainda, porque não tem elemento processual, ele ainda não foi condenado. Foi citado irregularmente. Mas no caso do Talhaferro, ele está sendo condenado, dizendo assim de uma maneira vulgar, porque ele denunciou um crime do Alexandre. Então, na escala dos absurdos, do Talhaferro é o mais absurdo de todos. Porque ele está sendo perseguido por ter denunciado um crime do juiz. E é o juiz sobre o qual ele denunciou alguma coisa que está querendo julgá-lo. Olha que loucura. Então não é uma linha. Então você quer dizer que não houve crime? Não. Não houve devido processo legal? Não pode haver condenação. Claro. O que não quer dizer que não houve o crime. Houve o crime do Lula? Bom, durante primeira instância, durante TRF do Paraná, durante STJ, durante o STF, durante muito tempo até teve. Mais 200. Depois, num belo dia, resolveu não ter mais crime, não ter mais processo válido. Exatamente. É importante que se diga. Exatamente. E aí agrega outra questão no caso da Zambelli. Ela tem uma multa de 8 milhões de reais. Totalmente fora de contexto e de realidade. Por quê? Porque alguém deveria pagar 8 milhões de reais, o que acaba com a vida financeira de Carla aqui no Brasil. As contas dela estavam aqui, ela não conseguia trabalhar, obviamente estava presa. E agora vem a outra questão, que estão tentando mencionar, ou correm nos bastidores, que seria pedido novamente a colocação da Carla Zambelli na lista da Interpol. Lembrando que a lista da Interpol serve para colocar pessoas que estão sendo procuradas para ser detidas. E no caso dela, ela foi detida, foi liberada pela justiça e ela está livre no território italiano. Hoje conversei com o Fábio Pagnosi, que é o advogado dela, e mencionou que eles estão tramitando para ver se é possível que ela possa circular pela Europa, porque ela é cidadã italiana. Mas até agora não tem essa certeza. Então ela está presa, digamos assim, dentro do território italiano, sem poder sair, pelo menos por enquanto. E também é importante fazer esses esclarecimentos de gente esdrúxula, porque nós temos que esclarecer as coisas. Sim, claro. Porque muita gente... há uma certa sedução nesse tipo de argumento. Sim. Porque quem não conhece a matéria pode falar, peraí, é verdade, mas ela contratou o hacker invadiu o sistema, teve crime, como é que eu estou falando que ela não pode ser condenada? Porque a gente tem que separar as coisas, o processual e o material. Sim. Então pode ter havido crime e pode não poder haver a condenação. Porque o processo não foi, e o processo, ele não é mais nem menos importante que o direito material. Ele é tão importante quanto. Aliás, eu pessoalmente acredito que o processo seja até mais importante. Porque não tem como você aplicar o direito material se não for através do processual. O direito material não vale nada se não é o direito processual. Portanto, é o direito processual que viabiliza o direito material. Aí falam o seguinte, mas vocês também estão... os lulistas falando, né? Vocês estão dizendo que o crime dela foi contra o Alexandre e não contra a nobre instituição da justiça. No caso da Zambelli foi contra os dois. Por quê? Porque ela violou o sistema da justiça contratando o hacker que melou a Lava Jato. Assim, não tem explicação do que a Carla Zambelli fez. Não sei. Ela e a Zoe Martinez podiam pegar a mão assim de inteligência e sair voando, as duas, virar um dragão de duas cabeças, porque a inteligência está ali. É muito inteligente. Mas o que acontece é que nesse caso específico foi também contra a instituição e o Alexandre de Moraes. Porque o nome do Alexandre de Moraes constava no documento falso. Então, o que custava a distribuição, já que ela tinha foro especial para o prerrogativo de difusão, ter eliminado, porque consta o nome dele na falsificação, o nome do Alexandre de Moraes. Distribui-se para outro juiz. Claro. E assim você elimina a questão. Elimina a questão da imparcialidade. Pronto. Era simples.
Mas não fizeram uma coisa simples. Então, algo de podre sempre animou esse tipo de processo.